Olá, seja bem-vindo a mais uma transmissão da Igreja Batista Prudentina. O desejo do meu coração é que você seja abençoado, que a palavra de Deus encontre um lugar no seu coração. Eu sou o pastor Renato Mendonça, sou pastor da Igreja Batista Prudentina e eu tenho o privilégio de poder, nesta noite, convidar você para juntos participarmos desse culto online, pedindo a orientação de Deus para as nossas vidas. Vamos orar? Pai, em nome de Jesus. Eu oro, Pai, para que o Teu Espírito tenha liberdade para ministrar aos corações de cada pessoa, Deus, que está neste momento participando deste culto. Receba o nosso louvor, Senhor, e aplique também, Deus, essa mensagem que será pregada logo mais, de um jeito que possa trazer fruto, Deus, ao coração de cada pessoa, Deus, que está acompanhando, Deus. Obrigado por esse tempo e nós agradecemos em nome de Jesus. Amém. Pra te adorar, Rei dos Reis, foi que eu nasci, ó Rei Jesus. Meu prazer é te louvar, meu prazer é estar nos atos do Senhor. Meu prazer é viver na casa de Deus, onde flui o amor. Em espírito, em verdade, te adoramos, te adoramos. Em espírito, em verdade, te adoramos, te adoramos. Rei dos reis e Senhor, te entregamos nosso viver. Rei dos reis e Senhor, te entregamos nosso viver. Pra te adorar, ó Rei dos reis, foi que eu nasci, ó Rei Jesus. Meu prazer é te louvar, meu prazer é estar nos atos do Senhor. Meu prazer é viver na casa de Deus, onde flui o amor. Pra te adorar, ó Rei dos reis, foi que eu nasci, ó Rei Jesus. Meu prazer é te louvar, meu prazer é estar nos átrios do Senhor. Meu prazer é viver na casa de Deus, onde flui o amor. Ministrando louvor, onde flui o amor. Sobre toda a terra tu és o
que eu falar faz-me refletir A beleza que há em ti, Tu és para mim mais que tudo aqui. Vem reinar de novo em mim, reinar em mim, com Teu poder sobre a escuridão, sobre os sonhos meus. Tu és o Senhor de tudo que sou. Vem reinar em mim, Senhor, reinar em mim, com Teu poder sobre a escuridão, sobre os sonhos meus. Tu és o Senhor de tudo que sou. Vem reinar em mim, Senhor. Vem reinar em mim, Senhor. Vem reinar em mim, Senhor. Quais são os seus motivos de oração, aquilo que tem feito você se apresentar diante de Deus? Nós temos vários motivos. E o primeiro deles eu peço para que você continue orando pela vida do pastor Erickson. O pastor Erickson é pastor aqui junto comigo na Igreja Batista Prudentina. Ele foi internado no domingo e descobriu que estava com uma infecção bacteriana na face e desde então está sendo tratado. Nós somos gratos pela forma como Deus tem feito que o tratamento tenha efeito e ele já tem melhorado, mas continua internado. Então nós vamos orar pela saúde do pastor Erickson, nós vamos orar pela vida da Raquel, pela vida da Aninha e do Davi ali, os filhos que estão vivendo esse momento delicado, mas nós cremos que aquele Deus que já está agindo há de restaurá-lo, para que nós possamos logo, logo poder abraçá-lo aqui e exaltar a Deus por aquilo que Ele fez. Pastor Erickson, estamos juntos, orando, intercedendo, clamando pelo mover de Deus na sua restauração. Nós vamos continuar orando também pela irmã Silvia, que é irmã da irmã Diva, que aguarda uma cirurgia do SUS e ela precisa fazer essa cirurgia cardíaca e nós vamos orar para que Deus faça algo de especial, abrindo as portas para que essa cirurgia, ela seja feita. E o desejo do meu coração é que Deus também possa ouvir aquilo que está no teu coração. E eu pergunto, qual é o motivo ou a razão que você deseja apresentar diante do Senhor? Nós temos motivos não só de pedir, mas de agradecer. Nós oramos durante meses por um garoto chamado Gael. Ele já havia sido desenganado pela medicina. E ele chegou a estar na UTI, onde os médicos já haviam chamado os pais e dito, olha, não temos mais o que fazer. E esta semana que passou, o Gael saiu do hospital, recebeu alta e já está com a família, e a família com o coração grato. E nós também vamos orar com gratidão por aquilo que Deus fez na vida do Gael e pela forma tão especial que Ele proporcionou que os pais pudessem ver o milagre do Senhor realizando na vida do filho. Nós vamos orar neste momento e eu queria convidar o pastor Wilson Martins para que pudesse orar por esses motivos, pela Silvia, pelo pastor Erickson e com gratidão pela vida do Gael. Vamos nesse momento orar, agradecendo e clamando ao Senhor pelos pedidos que foram colocados. Pai, obrigado. Obrigado a Deus porque o Senhor ouve as nossas orações. Quero iniciar agradecendo a Deus de amor porque a Tua bondade, a Tua misericórdia alcançou o Gael e a sua família, ó Deus. Obrigado pela restauração desta vida, ó Deus. Obrigado porque o Senhor ali agiu e hoje a família é agradecida, ó Deus de amor. Também agradecemos pela Bruna, pelo Timóteo, ó Deus, pelo neném que está também ali sendo preservado pelo Senhor. E por outras bênçãos, ó Deus, que o Senhor tem feito, ó Deus de amor, em várias pessoas, ó Deus, neste mundo afora, nos seus filhos, ó Deus, obrigado. Agora queremos apresentar, ó Deus de amor, em especial a vida da Silvia, ó Pai Santo, essa senhora que tem esperado, aguardado para essa cirurgia. E o Senhor, ó Deus, agradecemos ao Senhor porque o Senhor tem mantido ela, ó Deus, ali firme, ó Deus, e nós clamando ao Senhor.
Ó Pai, que o Senhor possa restaurar a sua saúde, que o Senhor possa, através dessa cirurgia, ó Deus, trazer ela à normalidade do viver, ó Pai Santo. Muito obrigado, ó Deus, porque eu sei que o Senhor está agindo para isso. Por fim, ó Deus, apresentar a vida do pastor Erickson. Somos gratos, ó Deus, porque o Senhor tem cuidado do teu filho ali no hospital, ó Deus de amor. Tem cuidado da Raquel, tem cuidado da Ana, do Davi, ó Pai Santo. Obrigado, ó Pai Santo, porque o Senhor tem cuidado desta família. Obrigado, ó Deus, porque o Senhor levantou a família Prudentina, ó Pai Santo. Os irmãos para estarem juntos. E, ó Deus, nós queremos apresentar, ó Deus, a vida dele. Nós sabemos que o Senhor está cuidando, mas pedimos pela cura, ó Deus, amor, desta enfermidade. Que ele possa, ó Deus, ter alta, que ele possa, ó Deus de amor, estar de volta, ó Pai Santo, louvando e glorificando o teu santo nome. Obrigado, ó Deus, porque o Senhor é o Deus que age, o Deus, como diz a tua palavra, do impossível, ó Deus de amor, para nossas vidas. Continue, ó Deus, ali com o teu servo, ó Deus, o pastor Erickson, ó Deus, naquele hospital, dando paz, dando calma, ó Deus, nesse tempo de restauração. E que ao sair, nós possamos todos juntos celebrar diante do Senhor. E fala, ó Deus, aos nossos corações, através da tua palavra nessa noite. Em nome de Cristo Jesus que nós oramos. Amém.
partir do versículo 3, diz: Os mestres da lei e os fariseus trouxeram a Jesus uma mulher surpreendida em adultério. Fizeram-na ficar em pé diante de todos e disseram a Jesus: Mestre, essa mulher foi surpreendida no ato de adultério. Versículo 7. Visto que continuavam a interrogá-lo, ele se levantou e disse: Se algum de vocês estiver sem pecado, seja o primeiro a tirar a pedra nela. Versículo 9. Os que ouviram, acusados pela consciência, foram saindo, um de cada vez, começando pelos mais velhos, até que Jesus ficou só com a mulher que estava diante dele. Jesus não tinha pecado. Ele não tinha pecado algum. E quando ele disse: quem não tem pecado, atire a primeira pedra, ele podia ter atirado. Mas ele não atirou, porque ele nos perdoa. Ele perdoa aquela mulher. Ele me perdoou. E ele perdoa você também. E hoje nós podemos louvar a esse Deus que nos perdoa, a esse Deus que nos dá uma primeira, uma segunda, uma terceira, uma quarta chance. Esse Deus que cuida de nós e nos dá força, renova nossas forças na dificuldade. Então vamos louvar esse Deus que nos perdoou. Eu me deparei com aquele mestre escrevendo, com o dedo no chão, ouvindo os fariseus a lhes falar que a lei de Moisés me condenava por meus erros, mas nenhuma pedra ele pegou pra me apedrejar. Eu só tinha os meus pecados pra lhe oferecer, mas mesmo assim me amou, mas mesmo assim me amou. Com uma frase: tire a pedra quem nunca pecou. Ele me perdoou, ele me perdoou. Sua irresistível graça me alcançou. Quem é esse que era sem pecado e não me condenou? No lugar da morte, vida me ofertou. O Cordeiro que por mim se entregou e os meus pecados levou. Eu só tinha os meus pecados pra lhe oferecer, mas mesmo assim me amou, mas mesmo assim me amou. Com uma frase: atire a pedra quem nunca pecou. Ele me perdoou, ele me perdoou. Sua irresistível
mesmo assim me amou, mas mesmo assim me amou. Nós vamos mais uma vez meditar na palavra de Deus, buscar na palavra do Senhor lições práticas que irão nos conduzir cada vez mais a vivermos a nossa vida e viver do jeito que o Senhor deseja que vivamos. A carta aos Filipenses, ela vai falar que é possível, ela vai dizer que é possível nós vivermos as nossas vidas com alegria. O tema central desta carta é falar a respeito da alegria. Na última semana, nós compartilhamos um pouquinho a respeito do exemplo de Cristo e o desejo que a sua igreja viva em unidade. Nós falamos a respeito de nós não pensarmos simplesmente em nós mesmos, mas nós temos um olhar misericordioso para aqueles que estão ao nosso redor. Tanto que no verso 2, o apóstolo Paulo ele diz, olha, completem a minha alegria, tendo o mesmo modo de pensar, o mesmo amor, um só espírito e uma só atitude. Ele falava a respeito de unidade, ele ensinava os crentes, os irmãos daquela igreja de Filipe, a importância de viver em humildade e não simplesmente viver a vida deles em egoísmo. Hoje, nos nossos dias, nós vemos uma individualidade muito grande, pessoas tentando tomar benefícios somente para si. Quando nós olhamos hoje para a nossa sociedade, nós enxergamos, por exemplo, a área da política, nós vemos pessoas preocupadas somente consigo mesmos. E as pessoas aos quais elas representam, na verdade, são ignoradas e deixadas de lado. Isso é fruto de um egoísmo que existe no coração humano. Já nessa semana, já nessa mensagem, nós vamos aprender com o exemplo de Cristo como nós devemos viver. Que Ele, mesmo sendo Deus, Ele não usou isso ao seu favor, muito pelo contrário. Ele se fez homem, habitou entre nós, para que nós pudéssemos ter o perdão dos nossos pecados e experimentarmos vida eterna. Lá em Filipenses, no capítulo 2, a partir do verso 5, a palavra do Senhor vai nos dizer, seja a atitude de vocês a mesma de Cristo Jesus, que embora sendo Deus, não considerou que o ser igual a Deus era algo a que devia apegar-se, mas esvaziou-se a si mesmo, vindo a ser servo, tornando-se semelhante aos homens, e sendo encontrado em forma humana, humilhou-se a si mesmo e foi obediente até a morte e morte de cruz. Ao olhar para aquilo que Paulo estava ensinando, Paulo ele havia aprendido no conviver, numa vida de intimidade com o Senhor, o valor da humildade. Tanto em que em diversos outros textos da palavra de Deus, o próprio apóstolo Paulo, ele ensina a respeito disso. E ele se colocava como aquele que deveria inspirar o outro. Ele diz, olha, eu sou aquele que olha para o meu Senhor e trago a referência do meu Senhor para a minha vida. E ele diz, olha, sejam meus imitadores, como eu também sou de Cristo. É muito gostoso, é muito interessante nós vermos uma afirmação como essa do apóstolo Paulo, onde ele traz para si a responsabilidade do refletir Jesus em sua vida. Em nossos dias é muito comum alguns pastores, membros de igreja, líderes dizer, olha, não olhe para mim, olhe para Cristo, mas Paulo não. Paulo ele diz, olha, sejam meus imitadores como eu também sou de Cristo, ou seja, ele desejava intencionalmente viver a plenitude dos ensinamentos do Senhor para a sua própria vida. Ele não vivia de um jeito e ensinava do outro. Sabe por quê? Porque esse tipo de ensinamento não traz vida. Porque a verdadeira vida reflete daquilo que Cristo é em nós, daquilo que Cristo deseja que sejamos. Talvez o primeiro desafio para essa mensagem é, seja imitador de Jesus. Não se conforme simplesmente com o seu temperamento dominando suas palavras e atitude. Seja imitador de Jesus no procedimento, no falar, no pensar, no agir, quando nós buscamos em Cristo
a capacidade de vivermos da mesma forma como ele viveu. Nós estamos caminhando na direção que o Senhor deseja para a nossa vida. Sabe por quê? Porque daí a humildade, porque aquilo que nós estudamos na última semana a respeito de olhar para o outro como a nós mesmos se torna algo natural e não um esforço pontual na nossa vida. O viver Cristo implica em intencionalmente buscarmos a vontade de Deus para o nosso viver de todos os dias. Quando Paulo ele escreve para aquela igreja e diz, olha, seja a atitude de vocês a mesma atitude de Cristo, que embora sendo Deus, não considerou que o ser igual a Deus era algo a que devia apegar-se. Não era algo que devia apegar-se, porque ele deixou a sua glória, ele deixou o céu para que pudesse vir ao nosso encontro. E aqui existe um detalhe em que o cristianismo se diferencia de todas as outras religiões que existem. A religião, a palavra religare, é a tentativa do homem em alcançar o favor divino, em apaziguar a ira do divino para o nosso jeito de viver. Isso é que significa religião. Mas quando nós olhamos para a atitude de Cristo, nós vemos que não é o homem em busca de Deus, mas é Deus em busca do homem. Por isso que ele veio, se tornou homem, ele se igualou aos homens, ele deixou a sua glória para que ele pudesse nos mostrar o jeito de viver. E ele não usou o ser igual a Deus como algo a que ele deveria se impor. Aqui vem uma segunda lição para a nossa vida. Muitas pessoas, às vezes, que carregam títulos ou talvez até diplomas e conhecimentos, gostam de ser respeitadas, talvez, pelo seu título e sente prazer naquilo, talvez use um anel ali que demonstre aquilo que ela é diante da sociedade. A pessoa gosta de ser chamado pelo título de doutor ou talvez outros, eminências e tudo mais. Quando, na verdade, o ensinamento do Senhor Jesus é que nós devemos esvaziarmos de nós mesmos, da mesma forma como Cristo fez. E o nosso título não pode ser razão de nós querermos colher frutos por causa daquilo que nós conhecemos ou somos. É muito interessante o que eu gosto da vida comunitária em igreja. É que um juiz, às vezes, que faz parte do alto poder da justiça em nossos dias, dentro de uma igreja, ele vai servir aqueles que são simples trabalhadores, como um gari, como um pedreiro, como um professor. E de repente nós vemos um homem posicionado na alta sociedade servindo pessoas simples. Sabe por quê? Porque diante do reino de Deus nós somos iguais. E quando nós buscamos viver igual ao Senhor Jesus, tendo o mesmo sentimento, aquilo que nós estudamos ou a posição social que ocupamos não ocupará a razão da nossa vida. Muito pelo contrário, nós olharemos para o outro como se fosse nós mesmos e de repente nós estamos nos olhando como iguais. É isso que Paulo está ensinando. É isso que ele está ensinando. Às vezes, dentro das igrejas, nós vemos um policial que às vezes prendeu uma pessoa em determinado momento e de repente eles estão congregando na mesma igreja e o policial servindo aquele que havia sido preso. É contra a cultura isso, não é natural aos olhos humanos. Por isso que o viver em Cristo vai exigir de nós abrir mão de títulos, de coisas que trazem orgulho humano, em troca do nos apresentarmos do jeito que Jesus deseja. E nós vamos viver Cristo no nosso dia a dia, no nosso jeito de ser, no nosso jeito de agir. E o apóstolo Paulo, ele continua ensinando aquela igreja e ele diz, olha, seja a atitude de vocês a mesma de Cristo Jesus, que não considerou ser igual a Deus algo que deveria apegar-se, mas ele também diz, olha, ele esvaziou-se a si mesmo, vindo a ser servo, tornando-se semelhante aos homens. Ele deixa a sua glória e ele vem na direção do ser humano com o objetivo de transformar uma vida de perdição em esperança de salvação, mas ele também vem para ensinar com atitude. Ele não permitiu que o ser igual a Deus o fizesse de uma forma autoritária ou exigindo adoração, muito pelo contrário. Ele se esvaziou-se, ele deixou a sua glória e tirou tudo aquilo que era divino
para que ele pudesse se relacionar com o homem. E ele não se apegou ao que ele era, muito pelo contrário, tornando-se homens, ele se igualou. Da mesma forma, quando nós conversamos às vezes com uma criança, nós vamos olhar agachando no olhar dela e não simplesmente tendo um olhar de cima para baixo. Ou seja, o Senhor Jesus, no momento em que ele se faz homem, ele se esvazia da sua glória para se tornar um de nós, para fazer com que nós possamos olhar uns para os outros. Esse é o ensinamento, da mesma forma como o Senhor tem olhado para conosco. Por isso que vários dos ensinamentos de Jesus falam a respeito de humildade. Ele, sendo Deus que veio em forma de homens, ensina aos seus discípulos que eles deveriam lavar os pés dos seus discípulos. E de repente ele tem a atitude de lavar os pés dos seus discípulos. E quando chega em Pedro, fala: não, Pedro, não, Senhor Jesus, não, o Senhor não vai lavar os meus pés. E ele disse: é necessário que eu faça isso. E aí Pedro diz: então me lave o corpo todo. Ele fala: não, só os pés é suficiente. Sabe qual é a atitude que Jesus estava ensinando aos seus discípulos? Não se coloque como superior aos outros. Na nossa sociedade, nós vemos, às vezes, pastores e líderes religiosos que gostam de se posicionar acima daqueles que são os fiéis à sua igreja. E esse tipo de prática de vida não é a prática que o Senhor Jesus nos ensinou. Muito pelo contrário, era a prática que vivia os fariseus e os saduceus da época, aqueles líderes religiosos. E Jesus ele veio para ensinar diferente, ou seja, eu como pastor dessa igreja não sou maior ou melhor do que aqueles que são membros da minha igreja. Aquele que canta na igreja não é maior ou superior do que aquele que fica no estacionamento ou na portaria ou está cuidando das crianças. Muito pelo contrário, como corpo de Cristo, nós somos uma engrenagem que precisa funcionar, seguindo o exemplo do Senhor Jesus na nossa vida. Ele vai continuar no verso 6, que embora sendo Deus não considerou ser igual a Deus, que era algo que devia pegar-se, mas esvaziou-se a si mesmo, vindo a ser servo, tornando-se semelhante aos homens, e sendo encontrado em forma humana, humilhou-se a si mesmo e foi obediente até a morte, e morte de cruz. Queridos, aqui vem a essência daquilo que Cristo veio fazer. Ele não só se coloca como servo, como o texto está dizendo, mas ele se humilha, entregando a sua própria vida com a morte mais vergonhosa que existia naquela época. Aquela morte no madeiro, aquela morte na cruz era só para os piores bandidos, os infratores, aqueles que eram condenados pela lei. Era como se fosse nos dias de hoje você ir para um paredão de fuzilamento, você ser enforcado, um tipo de morte vergonhosa com o objetivo de trazer exemplo para os demais, porque ele foi considerado como um malfeitor. Mas de repente, a atitude de humildade o leva a entregar-se a uma morte vergonhosa. Mas sabe por quê? Ele fez isso porque ele ama a mim e a você. A demonstração da humildade e da humilhação a qual Jesus passou foi por minha causa e por sua causa. E isso fez com que eu e você tivéssemos aquela acusação, aquela conta, aquela dívida que era contra nós, paga por Jesus. Colossenses ele vai falar disso a respeito no capítulo 2, porque ele fala a respeito da escrita de dívida que era contra nós, que foi paga, que foi pregada na cruz, ou seja, no momento em que Jesus ele se entrega para morrer em nosso favor, ele estava pagando a conta do nosso pecado. E a partir daí, nós, quando reconhecemos o nosso erro e nós com sinceridade nos apresentamos diante do Senhor pedindo perdão, ele perdoa pecados e nos purifica de toda iniquidade, conforme João escreveu no capítulo 1 ali da primeira epístola de João. Queridos, o viver com Cristo precisa sempre nos conduzir a viver como Cristo viveu. Aqui vem uma terceira lição a ser aplicada na nossa vida. O seu jeito de viver, a sua fé em Cristo, tem sido mais parecido com a dos fariseus e saduceus, dos religiosos da época, ou com os ensinamentos do Senhor Jesus? O desejo do coração de Deus, e expresso através dos escritos de Paulo,
que traria alegria ao coração dele é nós vivermos em unidade e humildade. Se o seu jeito de viver tem sido um jeito de olhar de cima para baixo, de autoridade com submissão ao outro, ou se colocando melhor com o outro, cuidado. Não foi isso que Jesus trouxe você, ou melhor, que Jesus o conduziu a viver dessa forma, muito pelo contrário. O olhar ao outro como superior a mim mesmo são ensinamentos baseados e fundamentados no exemplo de Cristo. Quando no Evangelho é escrito, olha, que você possa olhar para os outros como se fosse a si mesmo, ou ele ainda diz, olha, façam aos outros o que deseja que seja feito a você. São ensinamentos de Jesus que carregam humildade no nosso jeito de viver a vida. Eu queria que você pudesse refletir sobre como você tem vivido a sua vida. Talvez você é um executivo de uma empresa ou exerce algum tipo de autoridade onde você trabalha, seja como supervisor, coordenador, gerente ou até mesmo diretor ou presidente. Que tipo de atitude tem sido a tua diante daqueles que você exerce liderança? Será que você tem olhado para eles da mesma forma como Cristo, que deixou a sua glória e ele se fez homem? Será que você, que é líder religioso, talvez um pastor ou talvez alguma autoridade eclesiástica, será que você tem olhado para aqueles que estão sendo liderados com você com o mesmo olhar de Cristo Jesus? Ou será com o olhar de superioridade para com os outros? Cuidado! Aquele que age com o olhar de superioridade, ele também tem a língua felina. E aí Tiago falou a respeito da língua, que quando nós controlamos a nossa língua, nós iremos bem porque controlaremos todo o resto. Às vezes, líderes religiosos têm palavras não de bênção, mas às vezes de maldição, até mesmo de se tornar pessoas que levam palavras que, ao invés de apoiar e incentivá-los, aqueles que estão sobre a sua liderança levam palavras onde o sentido daquele significado, daquelas orientações são antibíblicos, que não tem nada da palavra de Deus no jeito de viver. Talvez o maior desafio da nossa vida seja vivermos em humildade, nós vivermos em unidade, mas também nós nos esvaziarmos daquilo que são títulos humanos, para que o Cristo que habita em nosso coração possa ser refletido como sal da terra e luz do mundo. Como é que você tem vivido a sua vida? Ou talvez como é que você deseja viver a sua vida? A recomendação que eu dou para você é: olhe para os evangelhos, se debruce na palavra de Deus e leia com o objetivo de você observar como Jesus viveu. Ao fazer isso, você terá um excelente manual de como viver a sua vida, nas tomadas de decisões, em como tratar o outro, em como suportar momentos difíceis e como reagir da forma que precisa nos momentos de dificuldade. Você pode até irar, mas sem pecar, como o próprio Senhor ensinou. O desejo do meu coração é que você possa viver a sua vida como Cristo viveu a dele. E ele viveu nos ensinando a viver aquilo que é possível numa busca de intimidade. O Senhor Jesus, ele foi honrado por isso. O próprio texto ali de Filipenses mostra isso, que Deus o exaltou por causa da sua postura de como viver e viver em humildade. E você também, ao viver com humildade, ao viver em unidade e obediência, o Senhor o honrará. E você vai viver um pedaço do céu aqui na vida, aqui na terra. Afinal de contas, nós somos forasteiros, mas quando nós vivemos com Jesus, nós iremos experimentar e nós vamos experimentar o melhor de Deus para a nossa vida. Reflita nessa palavra, leia ali o restante da carta de Filipenses e eu tenho certeza que esse texto, que esses ensinamentos irão trazer bênção para a sua vida e paz ao seu coração. Que Deus abençoe a sua vida, a sua família e a sua história. Tua graça nunca falha.
todo tempo tu és tão bom, com todo o fôlego que tenho, eu cantarei a bondade de Deus. És fiel em todo tempo, em todo tempo tu és tão bom, com todo o fôlego que tenho, eu cantarei a bondade de Deus. Eu cantarei a bondade de Deus. Eu cantarei a bondade de Eu espero que você tenha sido abençoado e o desejo do meu coração é que o jeito de viver de Jesus possa influenciar você a tal forma que você possa se tornar sal da terra e luz do mundo no seu jeito de viver. Eu quero deixar o convite para que você possa estar conosco no próximo fim de semana, no domingo às 9 horas, com a Escola Bíblica. Nós vamos tomar um café e estudar a Palavra de Deus e às 19 horas na nossa celebração. Que Deus abençoe você em nome de Jesus.